Quando você escutar, se o Pelé jogasse hoje, ele não seria o melhor da atualidade. Você vai responder isso aqui para a pessoa, você vai explicar isso aqui para essa pessoa. E bom que você é corredor, porque eu vou usar o exemplo da corrida e vai te ajudar a solidificar o seu argumento. Vamos lá, hoje é quarta, tá começando mais uma dica de treino aqui no canal do programa Fôlego. Vamos falar de esporte, vamos lá. Se você pegar os melhores jogadores das suas épocas, todos eles se destacariam no momento atual, porque eles são acima da média daquela sua época. E aí que eu vou usar o exemplo da corrida. Em 1998, o Ronaldo da Costa bateu o recorde na maratona. Ele fez 2 horas, 5 minutos e 6 segundos, que é mais ou menos 4 minutos e pouco mais lento do que o recorde atual, 24 anos depois. Naquela época, ele sabia que correndo para 2 horas e 5 ele podia ganhar a prova. Hoje, se ele tivesse correndo hoje, ele treinaria sabendo que para 2 horas e 5 não serve. Ele tem que treinar para 2 horas e 1. E é isso que ele faria. E ele conseguiria fazer. Com os jogadores de futebol. E sem contar equipamento, tá? Se a gente pensar como o Pelé jogava na década de final de 50, 60 e 70, que equipamento tinha? Tenta comparar com a corrida também. Quais eram os tênis de corrida daquela época? Não existia tênis de corrida, né? Era qualquer tênis. E só falando do tênis, né? Sem falar da roupa. Eles jogavam com roupa de algodão, a bola super pesada. Então vamos voltar para a corrida. Os equipamentos também evoluíram. Vamos usar a natação também. O recorde do César Cielo nos 50 metros era de 2009, foi batido em 2022 só. Era em 2009 com traje, aqueles super trajes, lembra? Foi batido em 2022. Os nadadores são super jovens, né? Os que batem recorde ainda não tem nem 20 anos, ou estão ali. O cara já começou a vida de atleta dele na natação sabendo que nadar para 21 segundos não era bom. E ele já acordava todo dia, ia treinar todos os dias sabendo que 21 segundos não era bom. Ele já passou a vida inteira dele treinando para bater 20 segundos. Na corrida hoje, a mesma coisa, como eu já falei. Os bons atletas estão treinando para bater 2 horas e 1 para ganhar a prova. Esse é o objetivo deles, não é bater recorde, é sempre ganhar a prova. Se alguém tivesse dito para o Ronaldo da Costa, olha, corre para 2 e 1, treina para 2 e 1, ele estaria pensando, pô, mas ninguém chega nem a 2 e 5, para que eu vou fazer a 2 e 1? Eu estou correndo o risco de quebrar no meio da prova sem necessidade, né? Os outros não vão me alcançar se eu correr para 2 e 1, nem para 2 e 4. Então, 2 e 5 era suficiente para ele treinar naquela época, pensando em ganhar uma prova. No fim das contas, os grandes atletas dos seus tempos seriam os grandes atletas em qualquer tempo. Porque eles estariam treinando sempre acima da média dos outros. Eles seriam melhores que os outros em qualquer época. Então, se você considera que o futebol hoje é mais rápido do que era na década de 70, realmente ele é. Os atletas da defesa estão treinando cada vez mais, estão ficando cada vez mais ágeis. Os equipamentos estão cada vez melhores, as chuteiras, os gramados, as bolas, as roupas, cada vez melhores. E para que o atacante seja melhor, ele precisa ser mais ágil que a defesa, mais rápido, enfim. E eles seriam no seu tempo, em qualquer tempo. Então, quando você escutar que hoje ele não jogaria como os melhores de hoje, você pode argumentar com isso que eu contei. Se não te convenceu, coloca o seu argumento aqui, vamos trocar uma ideia. Mas é legal usar outros esportes como exemplo, porque o futebol às vezes, como é um esporte coletivo, você não consegue enxergar em números. Talvez com outros esportes de números você consiga. E eu não vou considerar os números porque 1.282 gols é 3 ou 4 vezes mais do que o Maradona conseguiu fazer. São 400 ou 500 gols a mais do que o Messi tem hoje. E ele precisaria de pelo menos uns 8 anos a mais jogando. Ele já tem 35
para conseguir chegar nessa marca. Então, de números no futebol é indiscutível, mas você pode colocar outros argumentos que não só os números. Se o argumento dos equipamentos não te convence, o Jesse Owens, quase 90 anos atrás, corria quase na mesma velocidade que o Usain Bolt, correndo em pista de carvão, que devia escorregar um pouquinho. Os calçados também não sei como eram, o peso que tinha, que agarre que tinha na pista. E também roupa, qualquer roupa de algodão. Nessa época não se sabia nem como treinar direito. O Emil Zatopek treinava no limite, todo treino que ele saía ele treinava no limite. Porque ele podia, né? Nem todo mundo conseguiria, só os grandes. Mas voltando à questão dos equipamentos, em 2009 o César Cielo bateu com o super traje o recorde. Depois de 13 anos, a maioria dos recordes das provas olímpicas, que são mais ou menos 50 provas aí na natação, a maioria deles já foi batido, sem traje nenhum. A piscina desenvolveu, mas os treinamentos também. E a forma como eles comem, se alimentam, treinam direcionadamente, também mudou. Enfim, os grandes atletas são grandes atletas, são acima da média dos outros que competem com eles. Então, é isso aí. Se tiver outros argumentos, coloca aí, vamos conversar. E vejo você semana que vem com mais dicas de treino. Um abraço, tchau!